Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês mais um versículo do dia que se encontra em Mateus, no capítulo 17, e no versículo 14. Vamos falar aqui que Jesus curou um menino que estava possuído de demônios. E nós vamos ver aqui que os discípulos não pôde expulsar os demônios, porque eles não usaram a fé, não colocaram em prática aquilo que aprendeu. Porque Jesus, ele deixou o dever de orarmos sempre e nunca desfalecer, né? Esse relacionamento, o guardar a palavra, o colocar em prática é necessário, né? Guardar a palavra vai vindo, vai fortalecendo a fé. Fazendo assim, a gente, diante das situações difíceis, né, das adversidades, usar a fé, usar a palavra de Deus e poder contemplar ali da manifestação do poder de Deus. Mas os discípulos, eles estavam a serviço de Cristo, estavam aprendendo com Ele e deveriam colocar em prática tudo aquilo que estava aprendendo com o Mestre, né? E chegou uma pessoa necessitada. Eles já viram o Senhor operando, curando, libertando e deveriam de assumir a posição, né? De agir a fé, de assumir o que foi dado a ele a autoridade. E nós vamos ver aqui que eles questionaram para o Senhor, porque eles não puderam expulsar os demônios. E a palavra aqui, né, essa situação aqui, mostra o quanto nós devemos estar preparados, né? Estar aceso. Por quê? Esse episódio aconteceu com uma pessoa necessitada, possessa, mas vão vir outros desafios, outros problemas, porque aqueles que têm a missão de Cristo têm que estar a serviço de Cristo preparados. Pois é. O apóstolo Paulo ele disse assim, que ele treina o espírito dele, né? Assim como um atleta, ele treina o espírito dele no mundo espiritual. Por quê? Porque dessa forma a gente vai fazer as coisas com confiança, a gente vai assumir os nossos direitos, a gente vai exercer aquilo que nos foi dado. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Estar a serviço de Cristo é entender que não podemos estar vazios, não podemos estar despreparados, né? E não é só com os discípulos, aqui eles tinham sim que colocar a mão, orar, repreender o mal, expulsar o mal. Isso é para todos os filhos de Deus que aceitou o Senhor, que agora está assumindo e vai exercer o seu direito, que eles devem usar autoridade, seja qual área for, para que assim o mal venha cair por terra, para que assim você possa contemplar as maravilhas de Deus. E aqui vem dizendo assim, ao pé do monte, uma grande multidão o esperava. Um homem veio e ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, eu tenho misericórdia do meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente, muitas vezes. Cai no chão, na água. Eu trouxe os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Então Jesus, né? Jesus estava aos pés do monte, né? Aquela grande multidão estava esperando, né? Aquela multidão estava esperando Jesus ao pé do monte, porque Jesus, ele cuidava do povo, ele cuidava dos discípulos, mas ele também cuidava da vida espiritual dele. Pois é, ele mantinha o relacionamento dele diário e aceso com o Pai. Então ele tinha que passar, ele estava sendo usado pelo Pai. E ele deixou esse dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ele deixou esse exemplo para que eu e você pudesse estar exercendo, né? Entender que o chamado, que as coisas naturais não vão surgir efeito, mas com a fé, né, em Deus e se fortalecendo espiritualmente, iremos ser usados pelo Senhor. Teremos condições de exercer ali a autoridade, porque vamos orar com fé, com certeza. E aqui a multidão já estava esperando o Senhor, né? E de repente você vê que no meio da multidão, onde Jesus está ensinando a palavra, muitas pessoas vêm ao encontro de Jesus necessitadas. As pessoas vêm porque ouviram falar do poder dele, porque comprovaram com seus olhos o impossível, né, do sobrenatural acontecendo. Então eles vão até o Senhor, eles vão conhecer Jesus, eles vão levar para Jesus os problemas dele.
né? Tem aqueles problemas que são física e as outras que são espirituais e as outras que são da alma, do coração. E esse homem se ajoelhou diante do Senhor Jesus, pedindo para o Senhor ter misericórdia do filho dele. Por quê? Porque ele tinha convulsões e sofria terrivelmente. Esse pai estava, né, cansado desse sofrimento, de ser escravo pelo diabo, porque o diabo estava atormentando todos os membros de sua casa, né? Tinha que ficar todos observar o comportamento desse jovem, porque algo muito sério poderia acontecer com ele. Então todos ficavam atentos. E quando assim ele tinha convulsão, todo mundo estava ali ajudando. E o mal passa nela. E o mal agia ali, ele se debatia terrivelmente, né? Muitas vezes ele cai no fogo, na água, então não tem domínio próprio a pessoa que está possessa. Porque é o demônio que está usando, o demônio que está liderando. E como ele ainda não exercia a autoridade dele ainda, não conhecia o poder de Deus, estava ali pela primeira vez, levando problema para o Senhor, né? E ele sofreu muito, porque era algo espiritual que eles não conseguiam dominar. Você vê que com a força natural ninguém conseguia conter esse menino, porque estava em possesso. Então o diabo fazia o que queria, levava ele para o fogo, para a água. Por quê? Porque o diabo, ele sempre quer humilhar, ele sempre quer acabar com a imagem e a semelhança do Senhor. Ele quer envergonhar os filhos de Deus. Mas quando ele chegou à presença de Jesus, naquele momento, o inimigo já estava perdendo, porque ele achou a solução. Ele achou a solução. Ele foi ao encontro de quem podia fazer o que estava impossível na vida se tornar possível. Ele foi para orar, ele foi pedir misericórdia ao Senhor. Me ajude com meu filho, não sei mais o que eu faço, em outras palavras. Não está mais na minha capacidade humana de endireitá-lo, de fazer ele mudar. Eu sei que o Senhor pode, eu vim aqui pedir a sua ajuda. E ele ainda falou dos seus discípulos que acompanhavam Jesus. Ele falou assim, olha, eu trouxe aqui. Ele estava assim, mas só que os seus discípulos, eles não puderam me ajudar. Eles não puderam curar o meu filho. Jesus ficou revoltado, né? Jesus mostrou naquele momento uma revolta tremenda aqui, quando ele disse assim, ó, geração incrédula, corrupta, corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-lo? Traga o menino para cá. Então Jesus respondeu, repreendeu o demônio e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento, né? Então Jesus repreendeu o demônio. E o mal, o demônio saiu do menino. E ele ficou curado daquelas convulsões que ele andava tendo, né? O pai vendo seu filho sofrer, não podendo fazer nada. Ou seja, os discípulos estavam ali a serviço de Cristo, não pôde expulsar o demônio, né? E eles andavam com Jesus, eles viam Jesus fazendo isso diariamente. Ou seja, chegou a hora de usarmos o poder de Deus, de agir a fé, de fazer igual Jesus faz. Ou seja, Jesus falou, olha, o que eu fiz aqui, quando Jesus amaldiçoou a figueira, o que eu fiz aqui, vocês podem fazer também. E ainda maiores do que eu, né? Vocês podem orar, você pode usar a autoridade que te foi dada. E assim vai suceder, e assim vai poder viver de milagre. E nesse caso, eles negaram para ajudar o necessitado, né? E Jesus ficou tremendamente revoltado. Mais tarde, o discípulo perguntou para Jesus em particular, por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Olha só as palavras dos discípulos, né? Por que não conseguiu? Porque enquanto está com o noivo, né? Eles não estão ali se preparando espiritualmente, porque quem faz é o mestre, então eles estão ali olhando o que Jesus está fazendo, então eles não estavam ali exercendo o que tinha que exercer, né? Fazendo igual a Jesus, ele não estava, né? Mas Jesus vai responder para ele o porquê eles não puderam expulsar o demônio.
né? Jesus falou, sabe por quê? Porque a fé de vocês é pequena, respondeu Jesus. Eu lhe digo a verdade, se vocês tivessem fé, ainda do tamanho de uma semente de mostarda, poderei dizer a este monte, não, mova-se daqui para lá. Então, tudo é com fé. Tudo que não é com fé é pecado. Então, se vocês usassem o que vocês têm aí, a fé de vocês, mas só que a fé de vocês estava pequena. Por isso que vocês não conseguiram agir a fé. Mas vocês podem agir a fé de vocês. A autoridade que eu concedi. Eu digo a verdade, se tiver fé ainda, do tamanho de uma semente de mostarda, poderei dizer esse monte. Então, vocês têm que fazer com fé e a confiança naquilo que vocês estão crendo, né? Pois nada vai ser impossível para vocês. Jesus repreendeu, mas mostrou para eles que eles podem sim exercer a autoridade deles com fé, mesmo que seja pouca, mas eles devem exercer. Eles não podem deixar o inimigo liderar. Eles não podem deixar o inimigo envergonhá-lo, né? Porque o mesmo poder que eles têm visto o Senhor operar está à disposição deles, né? E Jesus ainda falou mais. E nada será impossível para vocês, mas essa espécie não sai senão com oração e jejum, né? Então tem casta de demônios que ela só vai sair através de oração e jejum. Mas você usando a fé, o poder de Deus vai entrar em ação, né? Então é necessário estar se preparando, estar em oração como o Senhor Jesus estava, e em consagração também para quebrar carne, né? Então, os discípulos estão aprendendo com o mestre. E nós já observamos aqui numa das pregações que eu falei, que Jesus, ele sempre está a observar os discípulos, eles trabalhavam com a fé do povo. E Jesus depois saía e ia trabalhar com a fé dos discípulos, porque Jesus estava preparando os discípulos e queriam ver como eles estavam se saindo para assim exercer a função, sua missão, quando Jesus fosse para o Pai. E também não deixaria eles órfãos nem sozinhos. Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para consolar, ensinar o que fosse útil, tudo que eles aprenderam, o Espírito Santo faria-se presente, mostraria, fazia eles lembrar do que eles aprenderam, né? Então, por isso que o Senhor vem dizendo, se permanecer em mim, as minhas palavras em vós, pedi o que quiser e vos será feito. Então, permanecendo no Senhor, colocando em prática a palavra de Deus, né? Eu vou poder usar vocês, em outras palavras. Se não permanecer em mim, nem minha palavra em vós, vocês não vão conseguir ir avante, não vão conseguir ser instrumento de bênção, porque sem mim nada podeis fazer. Os meus propósitos só podem ir avante se eu estiver junto com vocês, se vocês estiverem unidos a mim. Então, essa é a grande missão que vocês têm. Não pode fazer nada no automático. Vocês estão vendo? Eu estou buscando ao Pai. O Pai, Ele me usa. As palavras que saem de mim é a palavra enviada de Deus. E para que o Senhor venha usar vocês, vocês também devem estar ligados e acesos no mundo espiritual, né? Então, o mal bateu em retirada quando assim foi usada a fé, quando Jesus repreendeu aquele demônio. Ou seja, não somente o mal saiu, mas o causador que fazia ele escravo dessa convulsão caiu por terra. Então não era algo natural, era algo espiritual que fazia essa criança escrava e todos que estavam ao seu redor. Todos sofriam. Imagine para esse homem ver a libertação do seu filho, ver que o sofrimento cessou. O poder de Deus manifestou ali de forma grandiosa e poderosa, devolvendo alegria para aquele jovem e devolvendo alegria para o seu pai. Agora eles seriam a testemunha viva do poder de Deus para o meio deles, onde eles conviviam, aqueles que conheciam, iriam perguntar: nossa, o seu filho não tem mais convulsões? Ele não está mais agitado? Ninguém contia com ele? O que aconteceu? O que aconteceu com ele que ele não está mais assim? Ele foi em algum médico, alguma especialidade que deu jeito?
ele teria história para contar. Ele agora iria engrandecer o nome do Senhor. Ele iria mostrar o que o poder de Deus fez. Não, foram os médicos, eu levei o meu filho até Jesus. E ali o mal caiu por terra, meu filho foi curado. O filho dele agora é a testemunha viva do poder de Deus. E aqueles que estavam doentes, necessitados, também iria ao encontro daquele que pode mudar a vida. Então, essa transformação agora seria a prova do poder de Deus nos lugares que esse rapaz, essa criança está. Porque não iria haver mais dor nem sofrimento. Porque o poder de Deus acabou com a graça do inimigo. O inimigo parou de liderar. O diabo que a possuía perdeu, foi derrotado, foi destruído, né? E vamos ver aqui. Então tudo foi instantâneo, né? Tudo foi com rapidez, né? Ficou curado instantaneamente. É isso que o poder de Deus faz, né? Quando colocamos a nossa fé em ação, o poder de Deus vem e começa a operar. Ah, mas ainda está persistindo o mal, ainda está visível ainda. Você tem que continuar a crer, tem que continuar na posição, porque a palavra que saiu dos nossos lábios, diz a Bíblia, ela não vai voltar para nós vazia, tem que continuar perseverando. Abre ali, a porta que está calor. Tem que continuar perseverando, né? Tem que tomar posse da bênção, né? Ah, o mal está persistindo, eu orei, está permanecendo. O que você tem que usar? A palavra de Deus. Eu não estou vendo, eu não aceito, o mal já foi embora. E assim, o que sai da sua boca não vai voltar vazia, porque ela é espírito e vida. Você está negando e está crendo no poder de Deus, que Ele já fez, que Ele já operou quando você orou com fé. E você vai estar persistindo, o mal está ali, você está repreendendo, você não está aceitando. E assim, quando menos espera, o poder de Deus já se materializou. Porque pela fé já é salvo, já é curado. Então, não crer no que está vendo, porque muitas vezes o que vemos são temporais, são algo para tirar foco, tirar paz, tirar a esperança, pois é, porque tudo está ao contrário, o vento está ao contrário, a onda está ao contrário, está puxando você para o mar, e você está lá remando com o seu barquinho e está ao contrário, né? A onda está ao contrário, está te puxando para trás, mas você está lá remando. Então vai vencer o mais forte. Mais forte, humanamente falando, é as ondas, né? Mas a sua fé, para você a sua fé. Então você vai persistindo em nome de Jesus, eu vou sair daqui, eu vou conseguir passar essa dificuldade, esse desafio. E pode ter certeza que a palavra não vai voltar vazia, porque Deus contigo está no meio do barco. Ele está dentro do barco com você para cuidar de você, livrar você, fazer você chegar do outro lado a seco. Amém? Então os discípulos agora ouvindo o que Jesus falou, né? O porquê, eles agora deveriam colocar em prática, exercendo a sua autoridade, colocando a sua vida espiritual, sua disciplina em ação, para que eles pudessem ser instrumentos de bênção de salvação, porque a qualquer hora pessoas iriam também procurar eles. É claro que todo mundo queria Jesus, mas quando Jesus não estivesse, os discípulos teriam que colocar em prática. Então, por isso que as adversidades chegam, para que venhamos exercer ali a autoridade, sair do comodismo, né? E aqui estamos vendo um episódio de pessoas que precisavam de cura, mas os problemas vêm chegando não é somente na área da saúde, mas em outras áreas que os problemas vêm chegando e não vêm falando a hora nem o dia. Aqui estamos vendo um caso específico,
mas de repente você está vivenciando outras situações, né, que tem assolado você, que tem feito você sofrer, feito você escrava dos sentimentos, escrava do que o inimigo plantou na sua mente, no seu coração, fazendo você assim achar que não tem saída. Mas esse homem foi aos pés do Senhor e encontrou refúgio. E ele foi buscar a intervenção divina de Deus. E o poder de Deus entrou em ação. Deus o ajudou. Então, todo aquele que vai ao encontro do Senhor, de maneira nenhuma será lançado fora. A intervenção chegou para esse homem, a ajuda chegou para ele e ela pode chegar para você. A Bíblia diz, abre a boca que eu te encherei, pede-me que te darei as nações por herança, pois todo aquele que pede recebe, quem busca encontra, quem bate se lhe dá. Então, você indo ao encontro do Senhor, os ouvidos dele não estão tampados, nem as suas mãos estão colhidas, para que o Senhor não possa te ouvir nem te abençoar. Ele está atento à tua voz, à sua oração. Todas elas não têm passado em vão. Todas elas têm importância para o Senhor. Elas têm sido armazenadas em seu livro, ou seja, é no odre de Deus, no jarro de Deus, que as suas lágrimas também têm sido acolhidas. Nenhuma delas foi desperdiçada em vão. Cada lágrima dos seus olhos, ela tem um significado, tem uma dor, tem um expressar ali que não foi expresso por palavras, mas Deus viu o seu coração, viu essa lágrima e ele colheu ela no seu odre, né, no seu jarro. E ele vai agir a seu favor. Pode ter a certeza que quando vamos ao encontro do Todo-Poderoso, a gente somos acolhidos, somos ouvidos. E ele toma frente. Ele toma a frente da nossa batalha, ele vem para nos ajudar. Ele vem para trazer alegria para você. Ele vem para cessar essa dor, né? Quando nós temos amigos, né? A gente conversa, chora, né? A pessoa dá conselho, dá palavra, mas quando você vai àquele que pode solucionar o seu problema, você sai em paz, você sai com forças, revigorada, né? A confiança passa a permanecer porque você entregou para Deus. E quem entrega não vai manifestar insegurança, não vai pegar da mão de Deus. Então você sabe que o teu Pai te ouviu, que a qualquer momento Ele vai se levantar ao seu favor, né? Ele vai se levantar ao seu favor. Tem uma passagem que eu estou tentando lembrar, que vem dizendo que Deus me vê. Eu não estou lembrando muito não, mas que Deus nos vê, né? Pois é, Deus nos vê. Quando ninguém nos vê, em secreto. Deus nos vê e nos recompensa. Manifesta o seu poder, né? Então Deus sempre está nos vendo. Embora o tamanho da luta, da adversidade seja grande, você só tem olhado para ela e também tem esquecido de exercer a sua autoridade, de usar a fé. Porque o nosso Deus é o Criador da humanidade. Ele tem domínio e poder sobre todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onisciente. Ele tem domínio sobre todas as coisas e ele pode sim fazer o que está impossível fazer possível. Então, ele é o dono de tudo, Criador da humanidade. E ele tem poder. Quem é grande é ele. O inimigo não é grande. Ele é derrotado. E enquanto ele conseguir dominar, você vai continuar olhando assim, ele grande. E vai ficar assustado, não vai usar fé. Como os discípulos de Jesus ficaram assustados, não exerceram ali a sua fé. Então, se você olhar para a palavra, se você olhar para o Senhor, você vai tirar o foco do problema e vai agir a fé. E vai ver que quem está no comando é o Senhor. E vai crer que Deus está lutando por você. Que maior é Deus. Seu advogado é Deus.
Quem vai comparecer ao tribunal é Deus. Quem vai te justificar é Deus. Quem tira a máscara é Deus. A Bíblia diz que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra nós, pois toda falsa testemunha não ficará impune. Então é Ele, é a palavra, que vai diante de nós preparando o caminho. Vai disciplinando o mal, que tem agido em oculto, que tem trabalhado para fazer você viver assim, escrava do inimigo, dos problemas, das situações. Mas você, com a palavra de Deus, você estará liderando no mundo espiritual. E o inimigo não passa a liderar você, não passa a fazer você de cabo e nem de tapete. Porque quem exerce a sua autoridade e quem tem o Senhor liderando a sua vida, né? Quem passa a reinar e liderar é você no mundo espiritual. O inimigo zomba, ri, faz o que quer. Mas quando você entende o que Jesus fez por você, você passa a exercer. Amém? Eu não vou me estender muito, mas o que eu quero dizer para você é que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O nosso Deus, Ele vê e contempla os bons e os maus. E Ele desce ainda. Ele desce para julgar a nossa causa. Ele desce. Ele envia os seus anjos para nos servir durante a caminhada com Cristo, ou seja, no deserto. No deserto. Então, tem momentos que Ele vai mandar o anjo descer para agir ao nosso favor, mas vai ter momentos que Ele mesmo vai descer. Ele vai descer para julgar a nossa causa e nos dar a vitória. Pois é, porque Deus não suporta a injustiça. Quem peleja contra os filhos de Deus está pelejando contra os propósitos dele, contra ele, né? Então, permaneça na posição, permaneça confiante no Senhor. Exerça o que foi lhe concedido, pois nós somos filhos de Deus e essa conquista de Jesus proporcionou para nós vida, ela é para ser exercida, é para ser usada. Você é filho de Deus, herdeiro de Deus e agora pode exercer essa autoridade. E também se achegar diante dele, porque toda barreira foi quebrada, toda divisão foi quebrada. E pode orar com confiança ao Senhor no nome de Jesus. Nada vos será impossível. Crê somente e será salvo. É a palavra do Senhor. Amém? Que a cada dia possamos estar agradando ao Senhor, porque quando assumimos os nossos direitos, exercemos a fé, estamos agradando a Deus, deixando Ele satisfeito. Amém? Então, muitas vezes é necessário sim fazer o que Jesus falou, que esta casta só pode ser expelida através de oração de jejum. Tem coisas que vai sim, tem situações que vai exigir sim essa oração de jejum. Porque a casta de demônios, tem coisas que é casta, que é muitos demônios, né? Que tem que ser expelido, tem que ser quebrado o domínio, né? Então, você lutando no mundo espiritual, pois sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é sim contra principados e potestades. Então, agindo no mundo espiritual, você vai estar respondendo no mundo espiritual e assim, né, o poder de Deus vai entrar em ação. Eu vou abençoar a vida de vocês e já venho agradecer a todos que estão aqui no canal. Dizendo para vocês que tem vídeo novo no canal, dá um pulinho lá e seja abençoado com a mensagem de Deus. Eu ainda não se inscrevi no canal, então convido a se inscrever e a ativar aí a opção todas, para que todas as vezes que eu entro no canal, posto alguma coisa aqui, vocês vão ficar ali sabendo, porque vai notificar vocês. E quando não apareça nos vídeos, eu estou em comunidade com mensagem escrita. Ou quando não estou no áudio, mensagem por áudio. Vocês podem assistir também e ser abençoado em nome de Jesus. Esse canal foi feito para glorificar a Deus, pois juntos unidos em prol do reino de Deus estaremos mais fortes em nome de Jesus. Fique na paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.